Bom, pessoal, eu vou começar então. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos para o webinar hoje da CloudBees, né, e falando hoje sobre o Jenkins in the Cloud, né, o Jenkins na nuvem. Um, Meu nome é Cassiano Zieglerbein, eu sou um arquiteto de soluções sênior pela CloudBees. Um, eu tenho, só para falar um pouco do meu background, eu comecei em desenvolvimento de software quando eu tinha 17 anos, 18 anos. Trabalhei boa parte da minha vida como desenvolvedor de software, já faz uns 8 anos que eu faço essa função de arquiteto de soluções para outras empresas também, auxiliando e suportando o time de vendas em relação a novas tecnologias, né? Estou bastante tempo no mercado de DevOps, então tô bem contente de poder fazer essa apresentação para o Brasil em português. Já fazem 5 anos que eu moro em Chicago, trabalhando aqui no mercado norte-americano, mas eu tenho a possibilidade de interagir com o mercado brasileiro através desses webinários e algumas reuniões que eu consigo fazer com alguns clientes na América Latina e principalmente no Brasil, né? Só um pouquinho, there you go. Eu vou falar um pouquinho, na verdade, sobre quem é a CloudBees. Na verdade, muitas pessoas têm a ideia de, ou não têm o conhecimento sobre a CloudBees, né? Então, a CloudBees é uma empresa que foi fundada lá pelos meados dos anos 2010, na verdade. Hoje em dia é uma empresa que é a principal empresa por detrás do projeto Open Source Jenkins. Então, muitas pessoas, quando eu estou apresentando ou falo sobre a CloudBees, eles não têm uma ideia. Assim que a gente fala o Jenkins, todo mundo entende qual é que é. O Kosuke, que é aquele primeiro moço simpático ali na foto, ele é o criador do projeto Open Source, né? Ele é o nosso Chief Scientist Officer, um, junto com a CloudBees. Ele já está com a CloudBees há mais de 8 ou 9 anos, né? E ainda a nossa empresa é fundada por através de vários executivos e líderes de projetos open source como o JBoss, entre uma série de outros. À direita ali é o Sasha, que é o nosso CIO e fundador da empresa. Então nós temos um grande know-how de como lidar com projetos open source e como auxiliar nisso, né? E sem contar que, na verdade, as soluções que a gente um, provê para o mercado são enterprise class, na verdade, né? E vocês podem ver que a CloudBees nesses últimos 9 anos tem crescido bastante. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas quase metade da Fortune 100 do mundo, né, é cliente da CloudBees, sendo que 42% da Global 50 empresas do mundo também investem e reconhecem como é estratégico ter a CloudBees como parceiro ao rodar os seus processos de CI e CD dentro das empresas, né? Para quem não conhece muito sobre o projeto Jenkins, na verdade, né, ele é o mais popular o projeto open source de CI/CD. Aqui são alguns números, na verdade, extraídos da comunidade, né? Na verdade, os números cresceram já um pouco desde a última vez que a gente fez essa pesquisa, mas estima-se hoje que mais de 15 milhões de usuários desenvolvedores se beneficiam do Jenkins, né, como uma plataforma de automação. Existem mais de 200 mil implementações do Jenkins pelo mundo e milhões de jobs sendo automatizados e processados pelo Jenkins, né? É um negócio que só estabiliza como sendo uma das melhores plataformas de CI/CD hoje em dia, e que toda a comunidade que suporta esse projeto e utiliza e se beneficia desse é muito forte e muito ampla, né? E como a gente gosta de falar, o Jenkins é um hub do todo o seu processo de continuous integration e continuous delivery. O ambiente, né, que existe dentro da comunidade de todas as empresas e todas as empresas que fornecem qualquer tipo que fazem parte do teu ciclo de desenvolvimento de software,
vai ter um plugin, né, querendo se conectar e sendo orquestrado pelo Jenkins através disso. Então aqui são só apenas algumas das soluções que a gente fala, né, que nos seus devidas categorias que fazem o Jenkins ser o principal orquestrador e o hub de continuous delivery, né. Uma das coisas que eu gostaria de aplicar ou de deixar vocês conhecendo como a CloudBees é uma empresa forte dentro do mercado, né? A gente, há mais ou menos um ano atrás, há mais de um ano atrás, agora a CloudBees conseguiu um investimento privado de mais de 62 milhões de dólares, né? E esse é o reconhecimento do mercado, vendo que a CloudBees tem os profissionais corretos para liderar o projeto e sempre ser a melhor empresa quando quando se trata de continuous integration, continuous delivery, né? Com esse aporte de dinheiro, na verdade, a CloudBees tem feito uma série de investimentos, né? Sendo mais recentemente nesse ano, em abril, foi a aquisição da Electric Cloud, né? Que é uma das soluções líderes do mercado de Application Release Orchestration, ARO, tendo os melhores scores dentro do Forrester, do Magic Quadrant, do Gartner. Então, está disponível isso no nosso website, se vocês quiserem ver. Isso faz para complementar todo o portfólio da CloudBees, na verdade, né? E mais recentemente ainda, também foi a aquisição de uma empresa chamada Rollout, que faz a gestão de flags, né, para features que vocês tenham dentro do software de vocês, né. Então isso só mostra que a gente tem feito investimentos concretos de quando se trata de ver o futuro, né. E eu vou falar um pouco disso sobre para vocês. Aqui seria um resumo de hoje, qual é que é a suite de produtos de soluções da CloudBees, na verdade, né. Como eu mencionei aqui, vocês podem ver que nós temos o Rollout, sendo a Feature Flag Management Solution, o Core, que essa aqui vai ser um foco bem grande da nossa apresentação de hoje. Eu vou falar como a versão Enterprise do Jenkins, chamada de CloudBees Core, consegue rodar na nuvem, quais são os benefícios de ter ela rodando e quais são os benefícios de ter o CloudBees Core, né, e não somente a versão open source do Jenkins. Aqui a Flow seria que veio com a aquisição da Electric Cloud, é o nome, e ela geralmente faz um ótimo trabalho na questão de orquestração dos releases para todos os release managers, tendo uma capacidade de auditoria muito grande sobre todos os processos e consegue organizar e integrar com todas as outras soluções. A CodeShip foi uma outra aquisição da empresa no ano passado, e simplesmente faz CI/CD as a service, né? Então, se tu não quer se preocupar com a infraestrutura ou organizar, tu consegue rodar uma série de processos de CI/CD para aplicações, e é muito focado para empresas menores ou empresas que não têm como ainda fazer o suporte de toda aquela infraestrutura e só querem realmente rodar os seus CI/CD, os seus processos de CI/CD. E finalmente a última, que seria a DevOptics, que é em cima do CloudBees Core, trazendo e resgatando uma série de informações para dar métricas das suas práticas de DevOps, construindo value streams e tendo visibilidade em real time, né, em tempo real, sobre o que está acontecendo nas suas value streams e como está o andamento de todos eles, né. Mais para baixo, obviamente, que a CloudBees ela é responsável por suportar o open source Jenkins e o Jenkins X. Esse aqui é o novo logo para quem já está familiarizado com o Jenkins X. Recentemente saiu um novo logo dele. E o interessante é que a CloudBees também acabou de anunciar rapidamente uma versão do CloudBees Jenkins X Distribution, que é uma versão grátis, na verdade, mas é uma versão validada pela CloudBees, que vai questão de vai ser mais estável e vai ter releases tipo que nem há no open source com LTS, né, long term releases, que vão ser organizados pela CloudBees e disponibilizados pela CloudBees. Obviamente que o projeto open source de Jenkins vai ter uma cadência de releases muito maiores, mas assim a gente fortemente valida essa
essa versão e esse release, e nós gostaríamos que todos os nossos clientes utilizassem essa em ambientes mais corporativos, né? Voltando aqui para a apresentação. Obviamente que quando chama-se em processos de DevOps, a gente tem um time muito interessante de Customer Success Managers. Então, a partir do momento que você vira um subscriber da CloudBees de algum dos produtos, vocês ganham um profissional de Customer Success Manager que vai garantir que vocês obtenham o valor dessa coisa e vai ajudar a botar um plano de adoção do CloudBees e ajudar vocês a terem sucesso com isso. Obviamente, nós temos também um time de professional services, de serviços, que ajuda com consultores de DevOps, que podem ser contratados de diferentes maneiras, uma sendo através de subscription. Então, tu teria um profissional durante um ano que estaria ajudando. Eles não seria assim no dia a dia, mas ele seria sempre assim com reuniões semanais, onde vocês conseguiriam ver qual é que é a estratégia de vocês e ter um consultor para validar a arquitetura e ajudar vocês com qualquer uma dessas. E outra seria mais através de contratar um contrato fechado, né, dizendo, olha, o objetivo é de trazer esses times de aplicações para dentro da plataforma da CloudBees, e ele consegue ajudar indo até indo on-site e vendo e conversando e ajudando vocês a montar isso, na verdade, né. E outra muito importante é a questão de suporte, que o pessoal adora a CloudBees justamente por isso, porque o open source não tem nenhum suporte, e muitas das organizações necessitam ter um contrato de suporte, onde a gente tem alguns níveis, né, podendo até atingir 24/7 para ter suporte técnico, né. Dentro dessa parte de suporte, a gente consegue ter updates assistidos pelo nosso time. Então, toda vez que você tem que fazer um upgrade, um update da plataforma de vocês, vai ter uma pessoa ajudando a planejar e verificar que está tudo correto, e obviamente sendo um subscriber da CloudBees, você consegue ter tem uma série de treinamentos online disponíveis, né? Mas vamos falar agora do CloudBees Core, né? Na verdade, o CloudBees Core tem como intenção, principalmente, ajudar a vocês a ter uma questão de gestão, seja ela que esteja na nuvem ou on-premises, né, no data center de vocês, ajudar a pegar e fazer a gerenciar os times de como eles estão utilizando os recursos que vocês têm de uma maneira muito menor, fazendo isso também, tipo, que vocês tenham uma menor demanda de pessoas, na verdade, para fazer a gestão de uma plataforma enterprise, né, de CI/CD. Obviamente que a gente consegue fazer isso de uma maneira segura e que a gente consiga ir de acordo com todas as regras de compliance que a organização de vocês precisa ter. E por último, fazendo essa ideia de fazer a gestão com segurança, permitindo que tenha disponibilidade dessa plataforma e podendo escalar ela muito facilmente, né? Então, com isso, um dos principais componentes que vem com a versão do CloudBees Core, a versão Enterprise do Jenkins, é o que a gente chama do Operation Center, tá? Tenta imaginar ele sendo um mestre de todos os mestres de masters aqui, entendeu? Então, na verdade, tu vai ter esse master conectado a uma série de masters aqui, e com isso tu vai ter uma série de vantagens que eu vou explicar ali naqueles 3 pontos, na questão de gerenciamento, na questão de segurança e na questão de escalabilidade, né? Tu pode ver que, na verdade, dentro do Operation Center vou ter a questão da gestão, então tem uma série de coisas que eu consigo fazer entre esses masters, sendo eles fazendo cópia e movendo jobs entre todos esses masters. Eu consigo ter um ponto focal, central, de fazer um single sign-on, então todo mundo vai conectar no Operation Center e vai ter acesso aos masters que eles só podem configurar, e um forte Role-Based Access Control, que vai definir quais são os papéis de cada uma daqueles usuários, né, fazendo uma integração com o LDAP de vocês, o AD,
dando a possibilidade de facilmente se estar em compliance, né, e ter uma que nenhum desses Jenkins Masters vão estar liberados e com a possibilidade de ter alguma breach de segurança, né. E com isso, não somente através do Operation Center, o que a gente pode ter são uma série de configurações compartilhadas, então definidas no Operation Center, que vai ser migradas e aplicadas em todos os masters que vocês têm, e esses números de masters podem ser infinitos conforme a disponibilidade de recursos que vocês têm. Outra coisa é que eu posso ter uma questão de shared build agents, então eu posso, assim, ó, em vez de eu ter apenas alguns agents conectados a um master, que ainda é possível ter, eu posso ter uma série deles conectados ao Operation Center e todos os masters podem compartilhar nisso, então criando uma maneira mais eficaz da utilização de recursos, né? E não somente isso, na verdade eu posso também utilizar configurações centralizadas de Kubernetes para executar e criar build pods com as ferramentas que eu necessito para rodar meus jobs, né? Eu vou falar um pouco mais além disso, mas essas são algumas das vantagens, né? Então, justamente o que eu falei, a questão central de ter o Operation Center, quando se forma pela gestão, tem um ponto focal de autenticação e autorização, que muitas vezes, para quem faz a gestão de ambientes Jenkins na sua empresa, sabe como é difícil de fazer isso numa série de Jenkins, e isso leva a um comportamento errado de querer ter apenas um Jenkins para toda a empresa, né, fazendo que seja um ponto único de falha, e muitas vezes se torna muito difícil de fazer a gestão para o número elevado de plugins e times que aquele master está fazendo. Então, a ideia é que a gente queira quebrar isso, fazer a questão de gestão dos plugins, né, e quais são as versões que são compatíveis, né, dos plugins com as versões novas. Então, tem toda uma questão que vai te auxiliar com isso, e com isso entra uma coisa chamada o Cloud Business Assurance Program, que é uma série de testes que são realizados dentro dos plugins que vocês têm, dizendo, olha, se vocês fizerem o update dessa versão, tem que fazer o update desses plugins. Então, se torna não se torna tão, não é tão difícil de realizar os upgrades com esse programa, na verdade, né? A questão de fazer o compartilhamento dos recursos através de um Jenkins cluster, né? E centralizar e fazer a gestão dos plugins que estão disponíveis para todos os masters. Então, existe uma maneira de vocês configurarem através do Operation Center quais são os plugins que já vão estar disponíveis para os masters poderem fazer isso. Vocês conseguem validar e deixar disponível apenas os que são comprovados. E uma das coisas que eu vou mostrar rapidamente é a questão de como tu consegue fazer o provisionamento de novos masters quando rodando a nossa solução num cluster Kubernetes, né, num orquestrador de containers. Isso é a ideia de fazer. A questão de segurança, que nem a gente fazia, vocês vão ter uma questão de fazer o single sign-on de autenticação através de todos os masters e poder definir quem é que vai ter acesso a quais masters, vindo através também do nível de pastas até o nível do job, né, de um job específico que vocês conseguem fazer para fazer a questão de autorização. Isso é muito forte quando uma das grandes features que a gente disponibiliza quando se trata de segurança. A habilidade de limitar os plugins que estão disponíveis para cada um, né? Então, eu não posso, eu na verdade blindo os meus ambientes contra plugins que podem ser realizados e construídos expondo o ambiente de vocês de alguma forma, na verdade, né? Vocês conseguem fazer e reforçar toda a questão de melhores práticas dentro do desenvolvimento de software. Então,
numa maneira, vocês já descobriram como fazer melhor rodar os pipelines de vocês. Vocês podem pegar e criar templates disso dentro da solução e garantir que todo mundo que está desenvolvendo aplicações Go, aplicações Node.js, estão dentro de um pipeline, de um template que já foi validado e contém as melhores práticas dentro da solução. Vocês conseguem fazer isso. Vocês conseguem também pegar e dizer assim, quais são todas as configurações que são aplicadas a todos os masters de uma maneira centralizada, né? Vocês conseguem instalar e fazer o update de todos os masters conectados a eles em uma operação só. Estou tentando imaginar qual é que é o ganho que se tem em tempo, na verdade, nessa gestão. E como é feito isso de uma maneira segura, e vocês conseguem adicionar scans de segura. Várias das empresas que eu trabalho utilizam esses templates para embutir todos os security scans de vulnerabilidades que tem que ser feito em todos os builds realizados, né? Quando se trata de resiliência e escalabilidade, o Cloud-Based Core disponibiliza se está rodando em on-premises ou na cloud clássica, que eu gosto de falar, né? Vocês têm a questão de fazer tem plugins para fazer alta disponibilidade então criando uma resiliência muito forte entre eles. Eu posso fazer a questão de compartilhar os recursos, né, compartilhar também os templates de Kubernetes, então os desenvolvedores não precisam se preocupar qual é que é a versão, tudo que eles precisam saber é um label, porque eles dizem, eu preciso desse label para utilizar um Maven, vai ter a versão que eu necessito, vai estar tudo configurado de uma forma centralizada. Existe uma questão de eu ter um bus de mensagem no Operation Center que me faz que eu consigo ter comunicação entre jobs e masters. Então, quando um master faz um build, eu consigo dizer, olha, realiza um novo build para todas as dependências que tem. Então, isso é uma maneira entre todos os masters. Podemos imaginar um web services que uma API, né, um web service que uma série de front-ends precisam ou dependem deles, né? Então, a todo momento que eu tiver uma nova versão daquela API, eu consigo colocar uma mensagem nesse bus e todos os outros jobs conseguem fazer subscribe para aquela mensagem, e toda vez que uma mensagem for colocada lá, automaticamente eu gero e rodo o meu build e todos os meus testes associados para ver se quebrou alguma coisa. E se quebrou, eu não sei que não foi uma modificação feita pelo meu time, mas sim uma integração que realizou, né? Outra coisa boa é a herança que acontece de todas as configurações de segurança, né, a partir do Operation Center, e a questão de provisionamento, de novo, né, que eu consigo fazer muito fácil com a questão de alguns cliques, né. E a questão, obviamente, que nós estamos falando da cloud, qual é que é a vantagem de nós termos a solução rodando na nuvem, é a questão da elasticidade, né? E a gente consegue, e eu vou mostrar um pouco disso, porque eu tenho uma demo que eu vou fazer, exatamente ensinando vocês como instalar rapidamente, em questão de minutos, a nossa solução eu tive que pegar uma das nuvens, eu peguei a Google, tá? Então dentro do GKE, que é o serviço de Kubernetes deles, como é que a gente consegue simplesmente fazer isso. Aqui eu gostaria de falar, obviamente, quando a gente tem toda essa questão do Cloud-Based Core, quais são as maneiras que eu consigo fazer a instalação dele, né? A mais normal que vocês devem estar conhecendo, ou devem ter utilizado durante muito tempo, eu tenho dois componentes, né? Eu tenho a versão do Operation Center e o Jenkins Master da CloudBees, na verdade, né? Eu instalo eles nos meus servidores, podendo eles ser bare metal machines, né, podendo ser VMs estáticas, e elas sendo on-premise ou mesmo na cloud, né. Mas a gente não considera, obviamente tem uma questão de nós fazer, mas a ideia do que a gente chama de uma cloud engine seria utilizar containers, né, e executar eles num cluster Kubernetes, né. Mas aqui seria simplesmente de eu instalar, e eu tenho uma série de maneiras de eu instalar, na verdade, através de RPM, Deb, War, e mesmo até imagens Docker, na verdade, executar eles como containers, mas em VMs estáticas, e eu, depois que eu fiz a execução do Cloud-Based Operation Center, eu posso linkar a maioria dos Jenkins Masters que eu também executei e instalei
né, eles consigo conectar eles e fazer a gestão pelo Operation Center. Agora, quando se trata da Cloud Engine, é muito fácil, na verdade, que mostra 4 dos principais provedores de cloud, na verdade, o Microsoft Azure, né, da Microsoft, o Amazon EKS, né, que é o Elastic Kubernetes Service, aqui é o da Google, né, da GKE, e, por exemplo, muita gente utiliza on-premises, né, que não tem ainda, não quer fazer uma cloud pública, né, eu consigo fazer através do Red Hat OpenShift. Muito embora também a Google já tá lançando uma maneira de fazer o GKE deles on-premises também. Eu já tenho trabalhado com alguns deles. Mas é simples como criar, na verdade, um cluster, né? Uma vez que eu tenho esse cluster criado, eu só faço a execução de um kube control, ou kubectl, e eu tenho todo no site da CloudBees, a gente disponibiliza um YAML file que tem todos os componentes que tem que estar rodando dentro do Kubernetes para ter a nossa solução. Eu vou fazer uma demo um pouco mais simples, bem mais simples disso, é que a gente criou dentro das principais nuvens, a gente foi criado marketplaces, né, e essas marketplaces fica muito mais simples de eu selecionar o que eu quero, e com o Wizard eu consigo instalar e ter ela rodando em questão de minutos, na verdade, né. Eu vou fazer uma demonstração na nuvem da Google, para demonstrar como é fácil para vocês, e vocês conseguem, hoje, depois dessa webinar, vocês conseguem já ir lá e provisionar e começar a brincar com o CloudBees Core com uma versão trial que nós temos, tá? Aqui só demonstra mais ou menos como é que é a arquitetura quando a gente faz a instalação deles numa Cloud Engine, né? Então aqui eu teria meu cluster Kubernetes, onde eu teria o master, tem todas a questão do API Service e o Scheduler. Eu teria, para ter o acesso a ele, eu teria um ingresso aqui, que na verdade dá acesso ao pessoal de fora para poder acessar, né, o Operation Center. E aqui eu teria Kubernetes Nodes, né, que eles podem ser tanto na cloud como on-premises. A gente está falando, por exemplo, do OpenShift, né, ou da solução da Pivotal também, que é a PKS. Mas o que acontece é que todas as vezes que a gente roda aquele YAML file, o que vai acontecer, vai executar e vai criar um pod para o Operation Center, e vai estar rodando um container lá, né, do Operation Center, e através desse Operation Center vocês vão ver que eu posso também, daí, porque ele está rodando em Kubernetes, eu vou ter a habilidade de criar novos masters através do meu Operation Center. Então se torna muito mais simples do que fazer da maneira tradicional, onde eu tenho que pedir uma máquina, eu tenho que acessar ela, eu tenho que instalar o master lá e conectar, né? Isso acontece em questão de minutos, e é isso que eu vou tentar demonstrar para vocês rapidamente. E esses masters, o que eles também ganham na questão de elasticidade, é que todos os jobs que vão ser rodados por esses masters podem se beneficiar de agentes efêmeros, né? Então eu posso definir, já ter um template desses pods, na verdade, desses containers que eu quero utilizar, e através de executando os meus jobs, usando aquele label, ele vai, em tempo de execução, criar um novo pod, trazer a imagem que eu preciso, vamos supor que seja um Gradle ou um Maven, para fazer o build de uma aplicação, vai executar isso, e de repente vou ter um outro pod que vai ter algumas soluções para rodar testes, né? Então tudo isso eu vou me beneficiar assim que aquele job terminar, ele vai deixar de existir, né? Então deixa eu passar aqui rapidamente para demo, que eu ainda quero ver se eu consigo fazer essa demo rapidamente e ainda falar um pouquinho do Jenkins X, dar um overview no Jenkins X. Deixa eu passar aqui para... então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Beleza, aqui eu estou conectado com o meu, né, eu vou dizer assim, ó, para todo o pessoal que tem aqui que diz, eu não tenho Google na minha empresa ainda, mas eu gostaria de dar uma testada. Eu sei que aqui nos Estados Unidos, se tu vai lá e cria uma conta na Google Cloud, eles dão $300 de crédito para vocês gastarem, né? Então, você cria uma conta nova, né? Eu aqui, a CloudBees, na verdade, me dá acesso à cloud deles, na verdade. Mas vocês podem hoje ir lá criar, associar e já terem $300 para brincar e poder fazer exatamente seguir essa demo que eu estou demonstrando para vocês.
seguir. O que é o interessante? Eu poderia ir lá criar o meu, vindo aqui, criar o meu Kubernetes cluster e fazer tudo através de uma maneira manual, executar aquele comando para um YAML file e dali fazer. A gente tornou uma coisa muito mais fácil, né? Vários dessas dos provedores de cloud têm uma marketplace, então se vocês vierem na marketplace da Google Cloud, vindo aqui no marketplace, vocês podem fazer um search por solutions, e se eu fizer a CloudBees, vocês vão ver que nós temos duas opções aqui, tá, pessoal? Então, o CloudBees Core é a versão Enterprise que contém o Operations Center, e nós vamos fazer isso aqui. Mas a CloudBees também não apenas disponibiliza o CloudBees Core, mas também a CloudBees Jenkins Distribution. Essa é uma versão grátis, tá, do Jenkins, mas é uma versão que a CloudBees está certificando e colocando algumas das capacidades que vêm com CloudBees Core nessa versão. Então, qual é que é a vantagem de vocês, de repente, explorar a versão do CloudBees Jenkins Distribution? É que vocês vão ter tudo que não vão ter o Operation Center, mas vão ter tudo que o open source gera, mas ele vai estar sendo atestado por uma empresa como a CloudBees e liberando algumas das soluções que nem eu te falei, quando eu falei do CloudBees Assurance Program, vão estar incluída nessa versão. Então, vocês ganham algumas coisas a mais e torna-se muito mais fácil e rápido de fazer os upgrades, né? Mas vamos continuar com o CloudBees Core. Aí aqui tem uma descrição, obviamente, do CloudBees Core, com uma série de links para vocês, mas vamos lá e vamos configurar ele. O que eu posso fazer aqui, então, é simplesmente selecionar, né? Eu posso pegar e posso criar um novo cluster. Eu até criaria agora, mas demora uma questão de 5 minutos. Então, vou escolher um dos clusters que já existem aqui, então, do meu projeto. Então, eu tenho aqui 2 clusters, o Colmeia e o Grêmio. Até agora, vocês já devem ter notado pelo meu sotaque que eu sou gaúcho e eu torço pro Grêmio. Então, com isso, eu vou pegar e vou definir um namespace, que eu posso criar um novo, eu posso deixar de default. Eu vou dizer qual é que é o nome da instância, né, do aplicativo, e eu vou deixar assim. Aqui, isso aqui é só para se eu estiver fazendo o GKE on-premises, e eu também vou deixar aqui para criar uma conta de serviço nova, e qual é que vai ser o storage class dele, tá? Então, isso aí ele me guia toda uma maneira, e eu clico em deploy. Quando eu clicar em deploy, ele vai justamente pegar aquele cluster que já existe, na verdade, o cluster Grêmio, e vai fazer toda aquela função de executar aquele YAML file por detrás dos panos, né? E com isso vai nos dar acesso rapidamente à solução da CloudBees, né? Enquanto isso acontece, deixa eu voltar aqui rapidamente, eu quero só falar mais uma coisa importante, deixa eu voltar nesse slide aqui. Uma coisa interessante de rodar, o benefício de estar rodando na nuvem o Jenkins, né, é a questão de soluções como GKE, como AKS, que eles têm uma coisa que eles implementam, o autoscaler do Kubernetes, tá? Então, o que eu posso definir é o seguinte, através do Operation Center, eu posso dizer assim, eu tenho um node aqui, que vai ser só para os masters, tá? Então, toda vez que eu for criando os masters, o que eu posso fazer é definir um autoscaler dizendo, olha, aquele cluster pode aumentar de tamanho se assim necessitar. Então, vamos supor que eu estou criando uma série de masters para novos times que eu estou fazendo o onboard dela na nossa plataforma. E o que acontece é que vai chegar no momento que eu digo, eu quero poder aumentar, eu quero ter 3 nodes, né, para fazer aquilo, mas se eu tiver faltando infraestrutura, automaticamente ele pode criar até 5, eu posso definir um máximo, né, para poder fazer isso. E isso pode ser também feito para agentes, né? Isso significa que se eu tiver algum momento dentro do mês que vai ter um spike, né, de workloads que vão sendo executados pela minha plataforma, eu consigo crescer o cluster para pegar e não deixar os jobs entrando em fila, né, e executar todos eles, e assim no momento que eu não estiver utilizando aqueles nodes, porque não tenho mais uma demanda tão grande de execução e criação de pods para execução de agentes, eu consigo retornar isso muito facilmente para o mínimo que eu defini, tá? Deixa eu voltar aqui. Ops, my bad. Deixa eu voltar aqui. Nesse momento, vocês podem ver que está praticamente todos
jobs já estão rodando. Todos os serviços, na verdade, vocês podem ver todos aqui. Então, tudo isso aqui é definido naquele YAML file e já está feito para vocês. Uma das coisas que nós vamos fazer, eu vou voltar aqui no cluster. Eu vou conectar nele através do Cloud Shell. E eu vou rodar alguns comandos que ele já vem também bem informativos dentro do... Então, aqui ele já diz assim, já te dá também a linha de código para o comando para poder fazer e eu já loguei naquele cluster, né, no cluster Grêmio. E agora eu vou voltar aqui em aplicações. Se eu clicar aqui no CloudBees Core 2, vocês podem ver que assim, ó, aqui seria para eu conectar, eu já conectei. Aqui eu vou pedir para ver qual é que é o... Também teria como fazer pela UI ali, mas eu só vou executar aqui para pegar qual é que é a URL, o endereço daquele, né, do Ingress, para me dar acesso à solução da CloudBees, né? Então, colocando aqui, né, uma das coisas que vocês já instalaram no Jenkins é que tem que pegar um password inicial para o administrador por questões de segurança, mas não se preocupem porque aqui eu também tenho um comando já pré-digitado para nós para pegar isso aí. Então eu só vou... Isso aqui está tudo disponível para vocês, né? Então eu vou copiar aqui. Isso vai desbloquear a minha solução. Eu vou pedir, o que vocês vão fazer aqui é pedir um trial, né? Eu já fiz algumas vezes isso, então eu vou lá e deixem clicado aquele lá de receber os anúncios, tá? É que eu já cliquei tantas vezes que eu estou recebendo vários e-mails. Então, clicando no Submit, ele vai fazer com que eu tenha uma versão trial, se eu não me engano, hoje são 7 dias. Eu diria para vocês pegar e instalar todos os plugins sugeridos, mas vocês podem selecionar os de vocês, e aqui vai selecionar uma série de plugins da CloudBees, incluindo o Operation Center, né? Quer dizer, todos os plugins que o Operation Center precisa. E uma vez que eu fiz isso, vamos criar aqui um admin, e full name Cassiano. Tá. Beleza, vamos salvar e continuar. Ele diz que o Operation Center está pronto para nós, eu vou startar ele. E aqui eu tenho assim, ó, vocês podem ver que ele é muito similar ao Jenkins, né? E eu tenho a questão do Operation Center. E o que eu vou fazer agora, eu vou usar o Blue Ocean, né? Para criar um time, tá? Então aqui eu vou mostrar a questão de provisionamento de uma outra máquina, né, além do Operation Center. Então, eu vou vir aqui, vou criar um time, e eu posso definir, né, através do Role-Based Access Control, quem é que vai ter acesso para poder criar esses times. Então, vamos criar um time Brasil aqui. Selecionar o logo da CloudBees, azul por questões óbvias. E aqui eu consigo definir se era uma série de, o admin vai ser o administrador, aqui eu consigo colocar assim, o time de dev, né, que vai estar conectado aqui e tudo mais, vai ser um membro, e eu também vou colocar o time de QA aqui, de qualidade, mas eles só vão poder ser guests, né. E depois de criado, vocês podem criar uma série de roles diferentes, tá, para dizer assim, eu quero ter um role de operação, que não vai ser administrador, só vão conseguir fazer algumas coisas administrativas. Clico no coisa, e uma coisa bem interessante é que tu pode definir uma série de receitas, né? Eu posso dizer assim, olha, quando eu criar esse novo master, eu quero que tu instale ele só com tipo um Jenkins puro, né? Ou eu posso dizer assim, eu quero que tu use a receita para Java e Web Development.
Então vai instalar uma série de plugins para fazer o build, release e deploy de aplicações Java, incluindo uma série de plugins, né, do Node.js, Gradle, Maven, e aqui eu clico no Create Team. Agora, por detrás dos panos, o que está acontecendo aqui é a questão de, através do Operation Center, eu estou criando né, um novo pod, o que a gente chama do Manage Master, que foi criado, quando a gente chama de Manage Masters, que foi criado pelo Operation Center. Esse Operation Center vai criar um Persistent Volume diferenciado fora do pod, né? Então, o que acontece é, se por algum motivo esse pod ou master começa a ficar instável, o próprio Kubernetes Cluster ele vai lá e mata esse pod, executa, cria um novo, né, que vai estar num estado melhor, sem ter intervenção de ninguém, e vocês conseguem ter o master de novo voltando a si, conectando aquele persistent volume, onde vai ter todo o teu Jenkins home, e executar todos os jobs necessários a partir do momento que foi interrompido, tá? Então essa é uma das maneiras bem interessantes do que o Jenkins pode fazer, do que o CloudBees Core pode fazer para vocês.